Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mind Hub Podcast, uma parceria da Hub Network, uma empresa que vem com o propósito de conectar pessoas e empresas a Deus. A gente quer falar de empreendedorismo com propósito para explodir tua mente e te mostrar que dá para fazer negócio, que dá para faturar, que dá para você mudar a sua vida. E também com a produção e apoio da agência 1133 Soluções em Marketing. Uma agência com princípios bíblicos baseado em Lucas 11:33, que tudo que é bom deve vir à luz. Fica com a gente nessa horinha aqui que a gente vai conversar com um dos brabos do empreendedorismo nesse nosso primeiro programa. E o nosso primeiro convidado é o Matheus Ribeiro, @MatheusRibeiroLíder, especialista em formar líderes e também CFO do grupo Pablo Marçal. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Demais. E você, como é que tá? Tudo certo. A primeira pergunta, muita gente quer empreender e não sabe por onde começar. Pra ti, que anda com os gigantes, que já sentou na mesa dos grandes, por onde que a pessoa deve começar a empreender? Bom, primeiro quero agradecer a presença, de estar aqui com você, batendo papo com essa galera, que eu tenho certeza que tem muitos líderes aqui nos ouvindo agora, que vão empreender, vão prosperar e vão governar na terra, até porque foi para isso que foram chamados. É muito bom estar aqui e parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que dezenas, centenas, milhares de pessoas vão assistir, ouvir, aprender, vão empreender, vão crescer e vão prosperar. E é o seguinte, por onde começar? Você tem que ter clareza. Tem que ter clareza. Tem aquela parte toda técnica que a gente fala sobre você saber o modelo do seu negócio, mas antes disso, o seu negócio é do tamanho da tua mentalidade. É do tamanho daquilo que você enxerga. É do tamanho da tua visão. Qual a visão que você tem? Primeiro sobre você. Esse negócio precisa crescer à medida que você cresce. Então tem muita coisa que tem a ver com você, com a sua autodescoberta. Depois é sobre o seu negócio. Porque, veja bem, tem um porquê, tem um o quê e tem um como. As pessoas geralmente vão para o quê e o como e se esquecem do porquê. Mas o porquê é a parte mais importante. Esse porquê significa o seguinte: o porquê da tua história, o porquê que pessoas vão se conectar com isso, o porquê que pessoas vão comprar esse produto, ou esse serviço, ou esse acesso, por que pessoas vão se conectar com essa marca. Afinal de contas, empreender é oferecer soluções no mercado para pessoas e você ser muito bem recompensado por isso. Então, essa oferta, essa promessa que você tem de empreender, de oferecer soluções no mercado, por que as pessoas devem se conectar com isso? Por que as pessoas devem te perceber? Por que as pessoas devem fazer negócio com você? Por que elas devem comprar de você? Primeira coisa é o seu porquê. Você tendo um porquê bem, assim, claro, uma mensagem bem clara, aí você vai ter o que fazer. Porque, olha, primeira coisa que alguém pergunta, o que eu faço ou com o que eu começo? Qual produto que eu vou vender? Qual que é a estratégia? Que negócio que eu vou abrir? Então, antes de você ficar preocupado com o seu o quê, foque no seu porquê. A razão, a mensagem central, a solução, o que está por detrás, qual é a história, por que isso aqui vai se conectar com o público, com o cliente, com o consumidor, com o mercado. Começa com o seu porquê. Tem que ter clareza sobre isso. Depois vem o quê, depois vem o seu como. O que, aí sim, é o produto, é o serviço, e o como é a estratégia. Mas o cerne de tudo é a razão. E é por isso que tem que empreender com propósito. Não é bem porque que você levanta todos os dias, mas é porque que essa marca deve ser percebida por um grupo de pessoas. Por que essa marca deve ser comprada, vista? E a gente pode falar um pouco mais disso depois. E como que a pessoa descobre o propósito dela? Porque a gente tava conversando um pouquinho aqui no começo e eu tava vendo que essa geração ela tá perdendo o propósito. Ela tá encostando na CLT, nas férias, no Fundo de Garantia, no Bolsa Família, no Bolsa, que garante ali o arrozinho com feijão da semana, a cervejinha. E acabou, e a galera ela não quer saber o porquê que ela faz as coisas. Por onde eu começo a descobrir o meu porquê? Propósito tem a ver primeiro com identidade. É uma geração sem identificação. É uma geração órfã de uma visão. Geração Z é uma geração que não quer liderança. É uma geração que não quer se posicionar. É uma geração que não quer compromisso. É uma geração que não aceita pressão, não quer pressão. É uma geração que não tolera a pressão. É uma geração que não quer assumir. Temos aí dados e várias pesquisas nos dizendo sobre isso. É uma geração que mais de 76% estão completamente descontentes com o seu trabalho. Até 2030,
Mais de 60% de quem está formado numa determinada área hoje vai deixar essa profissão, essa carreira, e são dados. E essa geração é uma geração que está totalmente perdida, mas não é sobre o propósito, é sobre a identidade. Uma geração que não se conhece, não sabe o que tem que fazer aqui. Uma geração que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Uma geração que não tem um ponto de partida, não tem um ponto de chegada. Uma geração que não sabe quem é, está perdida, não pode prosperar. E aí tem uma coisa que nós falamos constantemente. Ninguém perdido na sua identidade, ninguém confuso na sua identidade é capaz de prosperar. Por quê? Não tem propósito. Não sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu digo sempre o seguinte, propósito é aquilo que você veio consertar na Terra. E tem 3 coisas que revelam clara e evidentemente o seu propósito. Primeiro, você está aqui para revelar alguém, que a gente sabe muito bem quem é, maior. Uma mente brilhante, que pensa, uma mente inteligente, criativa. Você está aqui para revelar essa imagem, essa pessoa. Você está aqui para revelar o Deus Todo-Poderoso. Segundo, você precisa explorar tudo que está dentro de você, toda a capacidade. Aí você vai ter que mergulhar em autodescoberta. Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que explorar esse potencial, essa capacidade. Terceiro, lançar semente em benefício de outros. O que é empreender, na verdade? Lançar semente em benefício de outros. E onde que o propósito, porque muitas pessoas se confundem, né? Onde o propósito está ligado ao teu produto. Vou fazer um exercício muito prático aqui. Que você chutou uma pedra, sai 3 corretoras, traz 3 imobiliárias. Uhum. A gente sempre fala, imobiliária tem tudo quando é canto, todo mundo quer vender imóvel, todo mundo quer. Como é que eu descubro o meu propósito dentro do meu produto? O que acontece? Existe existe uma diferença entre propósito e a síndrome do propositite. Que é o seguinte, tem muita coisa que você faz que aquilo em si não é o propósito, mas aquilo serve ao seu propósito. É a missão. E nós temos 2 na vida. Escuta isso aqui, gente. 2 missões na vida. A que você escolhe e a que Deus te deu. A que você escolhe, ela financia e ela sustenta aquela que Deus te deu. Então o que acontece? O cara pode empreender por necessidade ou por oportunidade. É assim nessa região, e aqui estamos numa cidade que certamente das mais assim buscadas hoje do Brasil para empreender, de oportunidades e de muitos investimentos. O que acontece? É oportunidade. E também uma necessidade de pessoas que estão buscando o seu lugar no mercado. Você pode observar que no meio desses corretores tem advogado, tem engenheiro, deve ter muitas pessoas formadas nas mais diversas áreas do conhecimento que não encontraram lá, nessas carreiras, não encontraram lá, de repente, a sua oportunidade de prosperar e se tornaram corretores. Estão trabalhando nessa área que é uma área de um mercado bilionário. Então encontraram uma oportunidade. Mas pela necessidade também de transicionar uma carreira que eles estavam insatisfeitos, eles o fizeram. Agora, o final de tudo, o que acontece? É a corretagem pela corretagem em si? Não pode ser. Lá na ponta tem que ter o quê? Eu estou fazendo uma família feliz. Isso sim tem que se conectar com o seu propósito. Não é a venda de um imóvel, não é a venda de um terreno, não é uma incorporação, não é uma construção. Mas na frente estou realizando o sonho de alguém. Porque no final das contas, a mensagem por trás do produto e do serviço sempre vai se conectar a algo emocional. Não importa qual mercado, B2B, B2C, sempre vai se conectar a uma necessidade emocional. Porque pessoas, afinal de contas, compram porque compram para mudar o que sentem, compram o que compram para mudar o que sentem, fazem o que fazem para mudar o que sentem. Então, seja a pessoa vendendo qualquer tipo de coisa, não importa o que, seja um alfinete ou um foguete, vai conectar com uma necessidade emocional de alguém. E dentro disso, tu trabalha com formação de lideranças, né? Sim. Além de ser CFO do grupo Pablo Marçal, que a gente vai falar sobre isso também. Quando eu tava conversando com ele pra gente fazer esse projeto, eu fui conversar com algumas pessoas próximas, eu falei, cara, mas você já tem uma agência, você assessora um deputado federal, você assessora várias empresas, vereador, político, pra que ter mais no negócio? Eu falei, cara, porque comunicação me move. Me dá um microfone, eu saio, eu apresento qualquer evento, eu faço qualquer texto, arte, vídeo, tudo que envolve comunicação, porque a comunicação, ela arde dentro do meu peito. E por que as pessoas elas estão perdendo a paixão por isso, por empreender, e elas estão querendo só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro? E nós estamos tendo uma geração, não sei se você concorda comigo, olhando Pablo Marçal, você, Thales Gomes, do G4, Joel J, Flávio Augusto, uma galera que tá vindo com uma energia lá em cima para tocar o terror na terra. E como que faz para ter essa energia e ter essa paixão que eu tenho,
mas eu vejo que pessoas não têm, e eu acho que a gente pode começar a mudar o game da galera quando elas descobrirem a paixão pelo que elas fazem. E é por isso que pessoas como você têm se levantado, e o que vai acontecer quando gente como você se levanta para ser uma voz, uma comunicação de uma mensagem no mundo? Tem uma frase do Isaac Newton que ele diz o seguinte: se enxergamos mais longe, é porque subimos os ombros dos gigantes. Por que esses caras estão vendo a próxima fase, a próxima etapa, o próximo nível, estão vendo e acreditando ainda na nossa sociedade? Porque eles estão subidos em ombros de gigantes. O que é isso? Receberam um legado. Eles aprenderam com alguém. Eles viram algo. Pode observar bem. Todas as pessoas que enxergaram, que viram algo, elas têm algo para acrescentar. Elas têm algo para dar. Então, se nós temos uma geração que não quer saber de nada, é porque eles não viram nada. Uma geração extremamente superficial. Não viram nada. Eles não viram. Foram capazes ainda de internalizar algo. Então, se tem alguém empreendendo, fazendo a coisa acontecer, dando emprego, dando oportunidade, levantando gente, criando legado, sucessão, liderando, sendo uma voz, e que você citou esses nomes aí, pode observar que todos eles são professores, são mestres, são mentores. Todos eles. Eles poderiam muito bem guardar toda a riqueza e fortuna deles para eles. Todos eles poderiam muito bem estar aí nos seus redutos familiares, nesses países. Não estão. O que eles estão fazendo? Estão na internet falando. De verdade, eles precisam disso? Não precisam. Não precisam. Mas por que eles estão fazendo? Por acreditar que tudo que eles receberam foi porque alguém legou a eles e eles devem legar a alguém. E eu acho muito interessante, uma vez eu estava vendo um vídeo do Pablo que ele fala que os vídeos que ele grava, que as palestras que ele dá, não é o maior faturamento dele. De fato, não é. Não é, né? Ele fala que é da construção. Sim. Eu lembro muito bem desse vídeo. Então, qual que é a importância de líderes ensinarem para formar novos líderes para a gente combater essa batalha independente do teu nicho econômico? Porque eu acho que se a gente levantar, sair na rua e treinar um gari pro gari se apaixonar e limpar a rua, ele pode formar novos garis e tocar o terror na terra dos garis. Você já viu que os grandes investidores no mundo, eles estão deixando suas fortunas para várias instituições de caridade, para várias ONGs? Você percebeu que esses caras, eles crendo em Deus ou não, grande parte deles são filantropos. São pessoas que estão deixando suas fortunas aí. Né? Por quê? Esses caras, todos eles entenderam algo. A riqueza que eu tenho, a fortuna que eu tenho, não é só para mim. Não é só para mim. Você vê, essas pessoas vivem por um princípio que é o princípio da generosidade, o princípio da abundância, o princípio do transbordo. Então esses caras não se calam, nós não devemos nos calar e parar, porque afinal de contas, se pararmos agora, o que será dos nossos filhos? É como o Martin Luther King dizia, o que me deixa estarrecido, me incomoda, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Os bons têm que falar, têm que abrir a boca. Como disseram para você, mas você já tem tanta coisa, para que mexer com mais uma? Não é questão de mexer com mais uma. Tudo isso aqui serve a um propósito mais elevado. Tudo isso aqui alimenta um propósito maior, uma missão que eu sei que eu tenho. Então eu não estou fazendo isso aqui por obrigação, não estou fazendo isso aqui pela mera necessidade de ganhar dinheiro. Não estou fazendo por isso aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa, lá, escondido. Mas eu estou aqui, botando minha cara a tapa, estou aqui aparecendo, estou aqui brilhando com os meus olhos, me comunicando, porque eu sei, essa voz vai chegar em alguém, eu vou despertar. Quantas e quantas vezes, fazendo live, dando treinamento, visitando empreendedores, empresários nas mentorias, pessoas assim chorando, pessoas em lágrimas, se descobrindo, se encontrando na vida com 60, 70 anos de idade, ou às vezes jovens também, com 20 anos, se achando na vida. Puxa, tem algo mais caro do que isso? Não tem nada que pague isso. Então o que é gratificante para essas pessoas? Fazer exatamente isso. É um chamado, né? A gente sabe que é um chamado. Existe uma teoria na internet que você só pode ficar milionário até os 30 anos. Não sei se você já ouviu essa. Existe um influenciador que defende essa bandeira. Eu já passei dos 30 e ainda não alcancei meu milhão. Nossa, mas nós estamos na briga por isso aí. E existe uma idade para você descobrir a tua energia, descobrir o teu propósito, descobrir o teu chamado, o teu produto, a tua empresa. Por que você vai ganhar dinheiro na vida? Cara, eu discordo veementemente dessa questão de ser milionário até os 30 anos de idade. Eu não sei porque a pessoa falou isso, acho que ela quer criar algum tipo de pressão para as pessoas acordarem. Eu acredito que se você tem menos de 30 e está tendo a oportunidade de aprender como fazer 1 milhão, por favor, faça. Trabalhe, viu? Trabalhe incansavelmente, mas não é uma questão só de bater 1 milhão. Seja o homem ou a mulher de 1 milhão. Mas assim, é só o começo, é só um ensaio ainda para a prosperidade. É porque tem esse enigma do 1 milhão, né? Tá bom, esse número emblemático do 1 milhão, tudo bem. Mas o fato é que tem pessoas, se você fosse conversar isso aí com o Walt Disney, se você fosse conversar isso com o dono do KFC, se você fosse
conversar com esses criadores, você ia ter um problema, porque todos eles se tornaram o que eles se tornaram depois dos 60 anos de idade. O que nós íamos fazer com esses homens? Onde é que nós iríamos colocá-los na história? Então, já tem um ponto aqui totalmente diferente. Agora, se você pode hoje ter a oportunidade, por isso que esses jovens que estão nos vendo e nos ouvindo agora, por favor, aproveite uma oportunidade que de repente você não teve, eu não tive, de aprender cedo. E você pode sim, claro, antes dos seus 30 anos de idade, até menos que isso. Eu tenho um filho de 13 anos de idade, tenho 3. O Felipe de 13, a Elisa de 11 e a Estela de 7. Eles têm uma oportunidade ímpar de chegarem nisso aí aos 20 anos de idade. Já falei para eles. Todos eles querem empreender, todos eles querem ter os negócios deles. Já tem uma conversa na família que eles vão ter um conglomerado de empresas. Agora escute, eles têm a oportunidade de até os 20 anos de idade terem isso. Que para eles não é nada assim, não. Mas eles podem. Porque já está recebendo desde dentro de casa. Eu não tive essa oportunidade, não sei se você teve. Eu não tive essa oportunidade. Então, para mim, teve que ser lá na frente, bem depois dos 30. Por quê? Ensino, educação, uma série de coisas. Então, isso é multifatorial, depende do ambiente. Depende do ambiente. O meu sócio programa, ele vai ver porque eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu fiquei um tempo afastado de Deus, da igreja, e eu tava meio desesperado da vida, e eu fui um pai de santo. Nada contra, mas é. Mas aí ele jogou os búzios. E ele falou, não abre uma empresa, você não vai ter dinheiro pra bancar a empresa. Ele falou que eu ia casar com uma menina que eu conhecia já. Ele falou, você vai casar com essa menina aqui, não abre empresa. Eu parei, eu falei, cara, mas não é esse teu negócio aí que vai me limitar, porque eu sou filho de Deus. Daí eu conectei, voltei pra Deus de novo. E aí eu entendi que eu tava no ambiente errado. Que o ambiente que eu queria estar era a minha igreja de origem. Certo. Eu voltei pra Sara Nossa Terra e tal. Comecei a conectar com empresários. Falei, cara, eu gosto de marketing político. Vou conectar com deputados federais. Fechei um deputado federal. Comecei vereador. Conectei com vereador. Restaurante, tudo que imaginar a gente tem na agência hoje. Como é que você moldou o teu ambiente para conectar com pessoas como Pablo, para conectar com pessoas como Marcos Paulo, que são pessoas que têm uma gigantesca relevância na internet, né? Como é que você moldou o teu ambiente para conectar com essas pessoas, para prosperar o teu negócio e por aí vai? Então, é o seguinte, eu vim de uma comunidade, eu e o Pablo éramos da mesma comunidade, lá em Goiânia. E nessa comunidade eu fui professor de teologia durante 12 anos. E em determinado momento, me parece que em 2013, ele assistiu uma aula minha. Era uma aula num seminário teológico, era uma aula de um evento que estava acontecendo. Ele estava nessa aula e eu dei uma aula espetacular. Eu era um grande professor de teologia, grande professor. Muito reconhecido, muito premiado. Era um seminário muito grande, eu tinha muito reconhecimento, viajava pelo Brasil e outras partes do mundo dando aula. E palestras e treinamentos para líderes e para professores. E aí, ele assistiu essa aula. E ele fala até hoje que essa aula marcou a vida dele. Tem um monte de vídeo que ele fala sobre isso. Ele diz que essa aula marcou a vida dele. Ele falou assim, eu quero ser igual a esse cara. E ele fala isso. Eu quero ser igual a esse cara, porque esse cara aqui está muito próximo daquilo que eu busco no nosso líder, que era o pastor da igreja na época. E aí, na ocasião, eu até me lembro, eu tinha o cabelo grande assim, ele chegou em mim e falou assim, eu quero me conectar com você e tal. O tempo passou. Isso foi em 2013. O tempo passou, 6 anos depois, ele já estava numa ascensão muito grande. Já estava estourado lá em Goiânia. E ele resolveu vir para São Paulo. Antes dele vir para São Paulo, nós nos reconectamos. Que embora estivéssemos na mesma comunidade, nós não tínhamos muito contato um com o outro. E aí nós nos reconectamos e na ocasião em que nós nos reconectamos, ele falou para mim algumas coisas muito confrontadoras para aquele momento que eu estava vivendo, porque aí ele já estava lá na frente. Estourado, não era o fenômeno que ele é hoje na internet, mas já estava naquele momento, na cidade, estava estourado. E em alguns lugares do Brasil também, principalmente em São Paulo, em Alphaville. E aí a gente se reconectou, ele me confrontou, falou algumas coisas para mim. E depois ele foi embora para São Paulo. Ficamos mais 2 anos assim, distante, mas ficou uma semente ali. Eu estava num momento de transição de carreira. Eu estava saindo do ministério e estava indo realmente tocar só empreendedorismo, os meus negócios. E aí nessa transição eu me reconectei com o ecossistema dele. 2 anos depois eu assumi o trabalho, o QGR, que é o Quartel-General do Reino. E aí, quando foi em 2022, eu assumi o trabalho no estado desse QGR. E depois eu assumi o trabalho, quando ele estava lá na campanha presidencial, eu assumi o trabalho a nível global. Fiquei tocando esse projeto. E quando foi em 23, eu já estava bastante próximo.
E aí, quando foi em 23, ele me fez um convite. Vem para São Paulo para você poder liderar algumas coisas para nós, vamos tocar os projetos aqui e vamos ser sócio. E quando foi então, em 2023, em junho de 23, eu me mudei para São Paulo. Eu sou de Goiânia, fui para Alphaville em 23. E quando foi 2024, aí ele me chamou então, falou, eu preciso de alguém aqui, porque nós estamos tendo uma substituição, aí eu quero que você assuma então esse lugar de vice-presidente, né, de CFO, para você tomar conta dessa parte toda do nosso grupo. Então a história é essa. Aí é claro, eu já tinha meu movimento, já tinha meus negócios, já tinha muita coisa acontecendo lá desde Goiânia, a partir do momento que eu fiz a transição. E aí quando cheguei em Alphaville, é claro que é um canhão de energia, uma coisa, um reator nuclear, e aí o negócio deslancha, né? Aí você cria outra relevância. Então, basicamente é essa história. Mas revela pra gente o segredo. Um segredo que eu quero que vai ser corte esse segredo. Todo empreendedor olha pra alguém a nível regional, estadual, nacional, o que seja, e fala, cara, eu quero ser esse cara, eu quero me conectar com esse cara, eu quero modelar esse cara. Quais são os passos para você conseguir chegar o mais perto possível desse cara? Qual a energia, o que você tem que ter, o que você tem que fazer? Porque eu sempre vejo, e tu deve receber também, aquele direct, eu tenho uma proposta que vai mudar a sua vida. O cara tem 50 seguidores, ele veio lá, né, do nada ele fala, irmão, eu tenho um projeto que quando você botar o seu dinheiro, eu não vou botar nada, mas quando você botar o seu dinheiro, vai, ó, mudar a sua vida. Esse é o grande problema, que as pessoas elas querem captar investimento sem terem gerado nada de valor. Tem uma pessoa que está comigo, da minha equipe, não sei se ele está por aqui, mas eu posso falar um pouco dele aqui. Ele fez uma viagem de 4.000 quilômetros de moto para estar em Alphaville. 4.000 quilômetros de moto. É uma pessoa que hoje trabalha comigo, tanto ele quanto a esposa. 4.000 km de moto. Não é uma 1.100, não, uma moto razoável. Escuta, o cara chegou, foi pro evento, participou como aluno, aprendeu, porque nós fazemos assim. Alguém quer caminhar conosco? Tá bom, então me mostra o nível da tua fome, me mostra o nível da tua sede. Já começa por aí. A pessoa, ela manda um direct. Deixa eu te falar, eu tenho um projeto. A gente nem ouve. Nós não ouvimos ideias. Eu tenho uma ideia revolucionária. Não damos valor a ideias. Nenhuma, zero. Nada que não seja validado, que tenha sido gerado valor devido, nós vemos. Imagine você, os milhares de negócios que aparecem todos os dias para a gente poder validar. Imagina. Qual que é o caminho? A pessoa foi para o evento. Chegou lá, sentou, aprendeu, ouviu, conectou, ganhou o direito de falar. Quando pegou o microfone para falar, não fez pitch, fez pergunta. Como que eu faço? Ou a pessoa pergunta assim, eu quero descobrir o caminho, eu quero estar perto, eu quero servir, como que eu faço? Não, tá bom, começa por aqui, faz assim, faz assado, estou fazendo. A pessoa começa a aparecer. A pessoa começa a gerar um nível de valor que ela começa a ser requisitada. Adquira o direito de falar. Quando você encontrar um sábio, não faça pitch, não faça afirmações, não fique querendo aparecer. Sabe por quê? Porque você chegou na conversa tolo, o sábio já chegou sábio. E se você só tiver o que ficar mostrando e falando de você, o sábio, ele vai voltar para casa sábio e você vai voltar para casa mais tolo que você chegou. Então faça perguntas. Gere valor, sirva. Adquira o direito de falar. Depois, quando te der o direito, ou então, quando você começar a ser percebido, visto e ouvido, aí sim. O que aconteceu? Esse rapaz começou a nos rodear, a servir. Não, eu vou. Ele chegou e falou, Mateus, é o seguinte, eu quero andar perto de você. E o cara começou a me constranger. Eu vou andar perto de você, eu vou andar perto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De repente o cara tá ali trabalhando, servindo. E eu falei assim, como é que vai ser esse negócio? Porque ninguém trabalha para nós de graça. Eu não quero nada. Depois você me fala. E serviu, fez. Depois eu falei, cara, não tem jeito, você vai trabalhar comigo. As pessoas que trabalham comigo hoje na minha equipe e lá conosco no nosso ecossistema, porque eu tenho os meus times das minhas empresas e tenho da plataforma com a qual eu sou vice-presidente. Todas essas pessoas foram desse jeito. E é por isso que nós treinamos o coração, não é o currículo. Não é o quanto a pessoa é extraordinária, capaz, eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma ferramenta ultra. Não. A pessoa começa servindo, aprendendo, sendo ensinável, simples. Depois ela acha o lugar dela. Ela faz o caminho. É ela que faz o caminho, não somos nós que damos o caminho. É a pessoa que faz o caminho. E esse cara chegou. Está no nosso time hoje. A minha CEO de uma das minhas empresas, mesma coisa. Começou no evento como aluna, foi lá, serviu, apresentou, fez. Até que chegou um dia que eu falei assim, não tem jeito, você vai trabalhar comigo. Hoje, não é só CEO, é também
sócia hoje em mais 2 empresas. Olha o caminho. Caramba. E a pessoa quer o mais fácil, né? Investe em mim, eu tô captando 5 milhões, tô captando 1 milhão, as pessoas pensam que é assim, vai lá e enfia 1 milhão aqui, enfia mais 2 milhões lá, põe 10 milhões aqui que eu vou revolucionar a sua vida. É melhor jogar na Mega Sena, vamos fazer uma aposta, não é assim que funciona a vida, gente. Você não tem medo de formar uma pessoa e essa pessoa abrir uma empresa concorrente sua com tudo que te ensinou? Pelo contrário, a gente torce para que isso aconteça. Eu vi, mais uma das histórias que eu já ouvi e eu queria saber. Por que você torce pra você ter um concorrente? Na verdade, eu não tô torcendo para ter um concorrente. Tô torcendo para levantar mais um empreendedor. Sabe por quê? Não tem concorrência. Não existe De verdade, é porque esse cérebro nosso drivado com concorrência nos leva a perder o nosso senso de valor e de individualidade. E não é nem de raridade. Você não é raro, você é único. Como é que tem concorrência para aquilo que é único? Estava um dia conversando com uma pessoa e ele disse assim, porque o seu trabalho é igual ao do fulano. Eu falei, ou você não conhece o fulano, ou você não me conhece. Igual não é. Não existe esse negócio de concorrência. Como concorrência? Como é que a gente pode explorar? Você falou agora há pouco do digital. É uma pontinha ainda do iceberg. Tem, meu Deus, milhões e milhões e milhões de possibilidades ainda dentro do digital. Não tem nada saturado. Não tem mercado saturado para quem é excelente. Não tem mercado saturado para quem é disruptivo. Não tem mercado saturado para quem é inovador. Não tem mercado saturado para quem é líder de tendência. Não tem mercado saturado para quem é exponencial. Como? Então, eu não estou pensando num concorrente. Até porque quem está preocupado em não criar um concorrente vai acabar criando. Inevitavelmente. O que você tem vai vir sobre você. Não é medo de criar um concorrente. É a disposição de gerar segundo a minha espécie. Você crê na Bíblia? Creio. A palavra não diz que nós vamos gerar segundo a nossa espécie? Sim. Então me responde, empresa gera o quê? Empresa. Empresário gera o quê? Empresário. Empreendedor gera o quê? Uau. Líder gera o quê? Líder. Fruto de um empresário é uma empresa? Não, é outro empresário. É sucessão, sim ou não? Cada semente gera de acordo com a sua espécie. E uma coisa que eu quero entender, esse aqui vai ficar mais de 1 hora que eu tenho muita pergunta pra fazer. Eu já posso trabalhar contigo, tanto de pergunta que eu tô te fazendo. Não, tô brincando. Olha aí. Olha o cara usando a sua estratégia, a sua tática pra te pegar depois. Tô brincando. Como ser um multiempresário? Porque você deve ter vários segmentos. Não sei se você pode falar quais são os segmentos que você tem. Mas uma das coisas que eu observo é que pequenos empresários ou pessoas com mentalidade pequena, elas pensam só em uma empresa e ter só o seu negócio pro resto da vida, ou ser só uma coisa o resto da vida. Empresários quando eu tava estudando sobre você podcast, Pablo, Thales e todos esses caras, eles têm multinegócios, né? Como ativar a mentalidade para você começar a empreender em mais de uma área e como não perder o propósito para o dinheiro, não deixar o dinheiro ser o senhor de todas as coisas. Primeira coisa, viva o propósito, mas não esqueça do caixa. Sem caixa a empresa não sobrevive, se não tiver venda não tem faturamento, sem faturamento não tem lucro. Ponto. Segunda coisa, existe uma diferença entre empresário ou profissional e empreendedor. Todos esses nomes que você citou não são só empresários, são empreendedores e investidores. Eles investem em empresas. O jogo dessa galera é outro jogo, é equity. É jogo de compra de empresas, é participação, é sociedade em negócios, múltiplos negócios. É uma mentalidade disruptiva, inovadora, é uma tendência. Tem propósito no equity? Com toda certeza. Propósito de uma empresa é ser vendida. Propósito de uma empresa é tornar você rico e próspero. Você falou lá atrás, em relação ao pai de santo, que falou, né? Você vai abrir uma empresa, você não vai ter dinheiro para colocar nela. Você vê tanto que a pessoa tá ultrapassada que quem disse que você é para você ter dinheiro para cuidar da sua empresa? É a empresa que tem que botar dinheiro no teu bolso, pô. A empresa existe para te tornar próspero e rico. Então, e outra coisa, nem sei se ele tinha empresa, porque certamente não, porque não sabia nem do que estava falando. Enfim. Então, trazendo para cá agora pelo que você perguntou, que é muito importante. Veja bem, o empresário está sentado numa cadeira e ele está focado só nos processos, é o que você disse, está focado num produto só, num negócio só. Ele coloca todos os ovos aí nessa cesta. É um problema. Tem que diversificar a receita, tem que diversificar, tem que abranger um mercado maior. Eu mesmo toco o negócio em pelo menos umas 7 áreas hoje. Desde imobiliária, leilões, personalizados, educação e
Hoje, agência de marketing digital. Então, pelo menos uns 7 negócios consolidados até então. E outros que nós vamos abrir ao longo desse ano, provavelmente chegaremos a uns 10 negócios esse ano. Mais loja de ferragens e por aí vai. Enfim, entre loja física e infoproduto, nós temos aí uns 7 negócios com perspectiva de chegar a 10. Gente, tem que ter braços, tem que ter pessoas para cuidar. Só que você não vai ter se você estiver focado só ali na sua operação. Ali, ó, dentro do seu mundinho, no seu escritório. Dentro do teu escritório não é o melhor lugar para você ter as ideias. Você tem que sair do seu escritório, tem que enxergar o seu negócio de cima, tem que ver o seu negócio do lado de fora. Então você tem que estar num outro ambiente, com outras pessoas, com outras ideias. Gente livre. Empresário que fica ali, ó, dentro da operação, ano após ano, a tendência é ou ele quebra ou a empresa quebra. Ou a empresa pode estar bem, ele pode estar quebrado emocionalmente, esgotado, estrangulado emocionalmente. Ele não suporta mais. E aí que está a questão de propósito. Se você acredita que o seu propósito enquanto empresário é ficar ali cuidando desse negócio a vida inteira, você não entendeu. Aquilo ali só pode existir para te tornar uma pessoa livre. Olha, não existe prosperidade sem liberdade. Entende? Uau. Não existe prosperidade sem liberdade. E isso tem muito a ver, não sei se tu concorda, com o mal do século, que é a depressão, a ansiedade. São as doenças psicológicas que a pessoa pensa, faturar e esquece da própria liberdade e esquece de viver, né? Sim. Então, é por isso que tem muita gente que tem dinheiro, mas só tem isso. É tão rico que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, melhor dizendo. Mas escuta só. Mas é por quê? Você pode observar que hoje, essas pessoas que têm essa mentalidade, elas vivem para desfrutar. Sabe por quê? Porque o que as pessoas buscam? Não é o que você vende. Elas buscam a vida que você tem. Ninguém quer o seu dinheiro. As pessoas querem a vida que você tem. As pessoas querem o desfrute que você tem. As pessoas querem a liberdade que você tem, a agenda que você tem. É isso que elas estão buscando. Porque dinheiro pelo dinheiro em si, você ouve, vê e estuda isso em qualquer lugar. Mas não, quando você vê uma pessoa desfrutando com a família, passeando, viajando e ainda assim tendo tantas atribuições, você pensa, como é possível? Como é possível? É claro que teve um determinado momento de muita semeadura, de maturação, de dedicação, de 16 horas de trabalho. Tem um tempo, mas quando você dedica por esse tempo, com muito afinco, daqui a pouco chega a hora de você colher os frutos. Tem uma coisa, falando de liberdade, me deu um estalo aqui. Como eu te disse antes da gente começar a gravar, esse podcast ele é meio que uma guerra cultural contra o que a gente está vivendo da geração woke. Quando você fala de liberdade, o jovem ele olha o pai de família lá, o marido, a mulher e os filhos, a gente com a nossa mentalidade sabe que é isso que a gente precisa alcançar. Mas aí vem funkeiros, trappers e tal, e aí eles te mostram um outro tipo de liberdade, cantando pro crime, cantando pras drogas, pra prostituição, porque ele tem o carro, ele tem 1 milhão e tal. Como que a gente ativa a mentalidade pra influenciar, pra gente ganhar essa guerra, e esses caras, começar a mostrar que esses caras, são imorais, não têm uma vida tão feliz assim? E aí que está o grande detalhe. Liberdade. O que é liberdade? O que é liberdade? Boa pergunta. Então, não é poder fazer tudo. É não ser obrigado a nada. Então quer dizer que eu saio e agora eu vivo na orgia, e eu mostro meu corpo, e eu canto, e faço apologia à criminalidade, à droga, ao alcoolismo, e tudo isso. Isso não é liberdade. Isso é estar condicionado à pior das escravidões, que é de você não governar a sua vida. Contrário disso, não sou obrigado. Posso escolher um caminho. Se não existe, eu posso criá-lo. Então, escuta, liberdade é isso. Agora, a grande questão é que essas pessoas estão perdidas. E é por isso que eu falei antes. Se elas não se encontrarem, esquece. Não tem propósito. Não tem. Tem que se encontrar. Essa geração órfã, uma geração abandonada, uma geração rejeitada, uma geração sem referência, uma geração sem modelo. Tem que levantar, tem que erguer essa geração. Mas olha, esse trabalho é um trabalho árduo. Trabalho árduo. Vamos supor que você tivesse aqui em cima dessa mesa aqui agora várias garrafas PET vazias, ok? Várias garrafas PET vazias e você tem que encher essas garrafas. Qual que seria o método assim mais eficiente de você encher essas garrafas? Pegar de repente uma mangueira e começar a fazer tipo um chafariz aqui? Espremer aqui o bico da mangueira e começar a soltar como se caísse uma chuva? Ou você pegar e começar a encher garrafa por garrafa em volta? Qual que é o mais eficiente? Encher garrafa por garrafa. Encher garrafa por garrafa. Uma após a outra, em volta, para você dar o que? Pressão e sustentabilidade às que estão dentro, para não cair. Aí depois você começa a encher as de dentro. Vai dar trabalho, vai levar mais tempo, mas quando você terminar vai ter o quê? Consistência.
Então não adianta a gente querer encher essa geração usando como se fosse uma mangueira aqui, espremida aqui no bico. Não adianta. Tem que ir etapa por etapa. E aí que tá. Eu falei para você que antes da gente começar, sobre a teoria dos 7 montes. A Jocum mesmo, um missionário da Jocum, ele formulou essa visão, na verdade, que Deus deu na década de 70, sobre esse avanço do reino nas 7 esferas principais de governo da sociedade. Família, religião, entretenimento, arte, esporte, business, área de educação, área política. Então essas áreas precisam de influência. É o que você diz também. Durante muito tempo, essa ala ideológica mais radical, esquerda, assumiu esses lugares nas faculdades, assumiu esses lugares em vários ambientes, inclusive até algumas comunidades cristãs, assumiu esse lugar, esse papel assistencialista. Isso escravizou o nosso povo de uma forma assim absurda. Quem são os filhos dessa geração? Essa geração que está aí agora. Então, essa geração de hoje, nós estamos moldando o caráter e a idoneidade da próxima geração que está vindo. Falei para você que é da geração dos meus filhos, geração alfa. Então, uma outra mentalidade. E eu bato pesado com eles nessa questão de vitimismo. Bato pesado. Qualquer coisa que eles venham falar para mim, eu falo, tá com vitimismo. Ó o vitimismo, ó o vitimismo. Então, eles já instalaram um programa na cabeça deles. Cuidado com essa visão coitadista, vitimista, impostorista na vida. Porque isso vai tornar você uma pessoa totalmente dependente de um sistema. Então, isso é muito sério. Então, veja, nós estamos moldando hoje a nossa sociedade. E é por isso que falar de empreendedorismo é tão importante. Falar de inteligência emocional, falar de governo, falar que eles são os responsáveis, são protagonistas da história deles. Começa por aí. Sem ativar isso, pode esquecer, não tem propósito. Não adianta. Qual a importância do estudo? Leitura, curso, mentoria? Porque também nós temos uma geração que também esquece gostar de estudar, né? Estudar, ler um livro, ver um curso, um infoproduto, que seja. Qual a importância do estudo? Essa pergunta é muito boa e eu gosto demais de respondê-la e eu vou me deter um pouco nela aqui. Por quê? Porque nós temos que observar um povo que mais prospera na Terra e é o povo mais empreendedor, inventivo, inovador, disruptivo da Terra. Quem é esse povo? Israel. Judeus. 640 prêmios Nobel foram entregues. Eles ganharam 140. Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? 0. Quantas descobertas nós tivemos ao longo da nossa história de 500 anos? E eles têm 70 e poucos anos de história. Digamos assim, o novo Israel. Embora tenham mais de 4 mil anos de história. Escuta, eles inventaram várias vacinas. Até o aplicativo que você usou para vir para cá é deles. A calça jeans que você usa é criação de um judeu. Até as piores, assim, certas coisas ruins também que foram criadas na humanidade tem participação de um judeu ou de um filho de judeu. Esse povo está em tudo quanto é lugar. E os judeus representam hoje o mínimo da população mundial. Só que tem um detalhe. Eles detêm cerca de 2/3 de toda a riqueza que tem na Terra. Está na mão deles. Grandes banqueiros. Menor taxa de mortalidade de startups do mundo. Israel. Israel hoje não tem só um turismo religioso, é um turismo business. Grandes startups estão lá. Até pouco tempo o Brasil vendia para Israel laranja, suco de laranja. Eles vendem para nós tecnologia. Nanotecnologia. Agora você pergunta, qual que é o segredo? Eles são o povo do livro. Os judeus têm 12 princípios principais de prosperidade. Vou citar pelo menos uns 3 aqui. O primeiro deles. Primeiro, dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino. Está na base do povo judeu. Pra você ter uma ideia. Mateus, todo judeu é multimilionário? Não. Mas você não vai encontrar um judeu empregado. Você não vai encontrar um judeu analfabeto. Difícil. Não vai achar. Não vai achar. Não tem. Até os 13 anos de idade, eles têm todas as escolas rabínicas deles onde eles ensinam a Torá. Ou seja, eles já decoram a Torá. De cara. Eles são muito dedicados à pesquisa, ao ensino, desde cedo. E isso é passado de geração em geração. Sejam eles ortodoxos, sejam eles mais liberais, sejam eles ateus. É uma coisa de berço. Lá, o serviço militar em Israel é obrigatório até para as mulheres. Então, tem um povo que é um povo que descobre as coisas, que cria as coisas. Outro princípio que o povo judeu tem. Princípio da mentalidade de abundância. Qual que é a mentalidade do brasileiro? Você até perguntou agora há pouco sobre algo mais ou menos assim. Se eu criar concorrente? É a mentalidade do brasileiro. O judeu pensa como?
tudo que eu aprendi eu tenho que compartilhar. Porque quanto mais eu compartilhar, mais da fonte eu terei. Quanto mais eu der, mais eu vou receber. Porque a fonte é inesgotável. Ou seja, se eu criei uma vacina, e foi o que eles fizeram. Nós criamos uma vacina da poliomielite, por exemplo. Nós temos que compartilhar com o mundo. Grande parte das descobertas científicas, arquitetônicas, matemáticas, vieram de onde? Deles. E o que eles fizeram? Entregaram para o mundo. Deram para o mundo. Imagine se eles tivessem essa mentalidade como a nossa, infelizmente, tem até hoje. Imagine, tinha ficado só com eles. Não, sabe o que eles fazem? Eles descobrem e oferecem para o mundo. Tem amigo meu, engenheiro agrônomo, que foi para Israel aprender sobre irrigação no deserto. Eles são, ou estão entre os maiores produtores de flores do mundo. Eles fazem isso no deserto. Esse amigo meu teve 2 cursos, um deles no Alabama e outro em Israel. Que nós somos um país produtor de grãos, um dos maiores do mundo. E o cara foi aprender irrigação no seco lá, em Israel. Que coisa. Primeiro pilar da prosperidade judaica. Fome pelo ensino. Segundo pilar, mentalidade de abundância. Terceiro, empreendedorismo. E aí você colocou uma outra palavra que está também dentro desses 12. Mentoria. O judeu acredita na orientação. Isso é de Salomão, né? Salomão, no seu reinado, ele tinha homens escolhidos a dedo para serem conselheiros. Não por menos ele escreveu o quê? Que há sabedoria da multidão dos conselheiros. O que acontece? Ele trouxe homens versados no conhecimento, homens entendedores da época, de cada tribo para poderem ser conselheiros. Ele trouxe outros reis para aprender com eles. Uma coisa muito ainda tacanha do nosso povo é acreditar que consegue fazer sozinho. Cara, você não dá conta, você não sabe como fazer. Busque a ajuda de alguém que já fez. Busque a ajuda de alguém que está fazendo. Busque a ajuda de alguém que pelo menos está indo fazer o que você quer fazer. Então esses pilares aí, eles são assim, imprescindíveis. Pega com o povo judeu, o exemplo. Finalizando, chegando à reta final, tirando a Bíblia, que é manual que todo mundo deveria ler, um livro que toda pessoa que quer liderar e ser um empreendedor deveria ler. São muitos, hein? São muitos. A Mente Empreendedora é um livro muito bom. Quem Pensa Enriquece é um livro muito bom. Mais Perto que o Diabo é um livro excepcional. O Desperta Seu Gigante Interior é outro livro fantástico. Napoleão Hill é isso tudo que a mídia vende mesmo, os livros de Napoleão Hill? Não é só midiático, é muito realidade de fato. Napoleão Hill é um cara espetacular. Dale Carnegie também. Então esses caras, eles moldaram um comportamento de grandes empresários, empreendedores e investidores no seu tempo. O Jim Collins é muito bom também. Então tem grandes escritores, tem grandes títulos, né? Aí depende muito daquilo que você está buscando. Esse cara agora, o Kotler, né, que escreveu o Marketing. Então é outro cara também muito bom, disruptivo. O Comece pelo Porquê é um livro agora mais recente do Simon Sinek, que é um livro espetacular, o Comece pelo Porquê. Então tem vários e vários livros, né? Mas eu sugiro que você comece por um desses aí. São livros que vão... um dos caras que, para mim, é um dos grandes pensadores, tanto quanto o Napoleon Hill, é o Steve Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que para mim é um dos... Na verdade, esse livro ele foi tido como um dos melhores livros do século XX. Não só lidos, como dos mais requisitados nos MBAs, nas graduações de alto nível. Steve Covey. É o cara que falou aquela frase: criança faz o que gosta e adulto faz o que é preciso. Né? Essa frase é dele. Então, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um nível de liderança e alta eficácia elevadíssimo. Muito acima de grande parte dos escritos aí, da literatura. Pra finalizar, qual foi a pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou? Qual a chave que você sempre quis revelar, mas ninguém nunca te perguntou? Cara, realmente assim, de bate-pronto essa pergunta que alguém nunca me fez, eu sinceramente não fico assim muito... não perguntaram isso, não falaram isso, né? Mas eu acredito que tem uma pergunta que é importante que todo mundo faça, né? Uma pergunta que é fundamental. Por quê que as pessoas não despertam rápido esse senso de protagonismo? Por que as pessoas acham que liderar é uma coisa só para alguns? Por que as pessoas pensam que, sabe, estar à frente é algo para algumas pessoas mais capacitadas? E não é. Então, se as pessoas começassem a perguntar mais esse tipo de coisa... E por quê?
Então, tá no DNA da criação. Se você acredita que tem uma origem, você tem que se despertar para essa origem e tem que ativar esse chamamento, que é um dos princípios fundamentais da criação, liderança. E não é uma questão só de você se autogovernar, é uma questão de você despertar para multiplicar. Obrigado por Tamo topar fazer esse bate-papo com a gente. Valeu demais, mano. Espero que você tenha gostado. Demais, muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fica ligado nas nossas redes sociais que outros grandes empreendedores, pessoas que vão moldar sua mente de uma forma leve, divertida, falando de empreendedorismo e mentalidade, vão passar por essa mesa. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Valeu, turma. Valeu, mano. Obrigado, viu?